Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano em Debate desta terça-feira. Hoje teremos destaque às cervejas e às mulheres. O Balcão Online de Petrópolis disponibiliza 177 vagas nesta semana e as candidaturas devem ser feitas pela internet. Também nesta terça-feira é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e que tem como objetivo disseminar informações à sociedade sobre o transtorno do espectro autista. O Brasil passa a adotar o esquema de dose única contra o HPV. O anúncio foi realizado na última segunda-feira pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. E a partir de hoje, o prédio histórico dos Correios em Petrópolis está fechado para reformas. Na última semana, um aviso foi colado na porta do imóvel localizado aqui na Rua do Imperador, no centro da cidade. E o boletim Infogripe apontou aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças, jovens e adultos. O diálogo com o objetivo de apresentar projetos voltados à cerveja, incluindo as mulheres. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã e nas nossas plataformas digitais. Seja muito bem-vindo para conversar com a gente, interagir, comentar, deixar a sua opinião. Você faz parte aqui da nossa programação e é muito bom ter você aqui com a gente. Antes de iniciarmos o programa de hoje, mandar um beijo aqui para a dona Lúcia, moradora lá do Morém. Conversou com a nossa equipe ontem pela tarde aqui no centro da cidade, falou que está sempre ligadinho aqui na nossa programação, acompanhando os nossos telejornais, os nossos programas, e a gente fica muito feliz em receber esse carinho, esse retorno também de vocês que estão aí em casa nos acompanhando. Todo esse trabalho, tudo que é feito aqui na TV, né, da equipe de jornalismo, da equipe de entretenimento, é pensando em como que a população petropolitana e, obviamente, da nossa região de cobertura vai se sentir bem, agradável e, né, receber o melhor da informação, uma informação correta, uma informação que acompanha, que verifica, questiona os dois lados, para levar realmente até a população ali o que está acontecendo na cidade. Então, dona Lúcia, um beijo para a senhora, muito obrigado, viu, pela sua audiência e estamos sempre à disposição aqui no Correio Petropolitano Debate. Atualização para você, um deslizamento de terra foi registrado na estrada de Petrópolis e Teresópolis. Está aí na tela para vocês as imagens, olha só, viu? Ali após a curva do Pavê Motos, no sentido Teresópolis. As primeiras informações foi de que ninguém ficou ferido. De acordo com o Cetranspetro, as linhas que operam ali no trecho, entre elas Madame Machado e Gentil, estão sofrendo aí algumas alterações no horário por conta dessa interdição aí que você vê nas imagens. Além disso, a Defesa Civil informou que por ser uma estrada do governo federal, uma estrada federal, o DENIT será o responsável por realizar as ações na localidade. Fique atento você então aí que passa pelo trecho, bem logo ali, né, para quem segue
no sentido Teresópolis, passa o terminal de Itaipava, né? Mas logo à frente ali numa das curvas, muito cuidado, justamente porque esse deslizamento está logo em cima de uma curva, né? Então reduz a velocidade e você, morador aí dessas localidades que a gente citou agora, fique atento aí às mudanças também no horário do coletivo por conta dessa interdição. E o cuidado, obviamente, né? Porque a gente vê que choveu, né, durante o último fim de semana, né? E a gente vê que o solo ainda está um pouco instável, até mesmo porque já não está chovendo mais e mesmo assim foi registrado então esse deslizamento de terra. A partir desta terça-feira, o prédio histórico dos Correios em Petrópolis vai ficar fechado, viu, para reformas. Na última semana, um aviso foi colocado na porta do imóvel localizado na Rua do Imperador, no centro da cidade. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Brasileiras dos Correios Telégrafos, o Sintec, a medida foi tomada após uma decisão judicial e caso não seja feita a evacuação do prédio, a companhia pode sofrer uma multa de R$50 mil por dia de descumprimento. O diretor do sindicato, Leônidas da Silva, explicou que a decisão é oriunda de uma denúncia feita em 2016. Procurado, os Correios informou que o prédio histórico está sendo desocupado para então iniciar os procedimentos de restauro e que o efetivo da unidade será deslocado para as agências mais próximas. O objetivo é iniciar as obras o quanto antes. O efetivo da unidade será deslocado para outras agências, foi o que informou o Correios. Inclusive do próprio município, viu? Até mesmo para manter aí os atendimentos dos clientes, foi o que informou também os Correios. A entrega interna, né, da AC da Petrópolis vai passar então a ser realizada pelos centros de distribuição da região, localizados nos seguintes endereços: na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 91, no segundo andar, e também na Rua Mosela, no 1318. Então já sabe, durante esse período agora, aquela unidade que fica aqui em Petrópolis, na Rua do Imperador, não está funcionando. Procure essas outras duas alternativas ou então até uma outra unidade dos Correios aqui em Petrópolis. Falando sobre oportunidades, a cidade disponibilizou mais 177 vagas de emprego para esta semana. O Balcão de Empregos na Internet de Petrópolis oferece nesta semana mais de 77 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, petropolis.rj.gov.br, até a sexta-feira, dia 5 de abril. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Entre as oportunidades disponibilizadas estão ajudante de motorista, analista de logística, eletrotécnico, jovem aprendiz, entre outras. As oportunidades são atualizadas semanalmente. Então para você, não deixe de fazer o seu cadastro, o seu currículo e quem sabe conseguir uma oportunidade aí no mercado de trabalho. Então mantenha seus dados atualizados, também é importante esse passo, viu? Mudando de assunto, a Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis está organizando um evento de grande relevância para os empresários do município e que vai acontecer na próxima quinta-feira, 4 de abril, às 2 horas da tarde. A ACEP vai realizar uma palestra sobre benefícios fiscais e vai ser destinada às empresas que buscam reduzir a carga tributária e recuperar valores pagos indevidamente desde janeiro de 2009. Com o objetivo, então, de oferecer o suporte jurídico especializado aos empresários, foi contratado o escritório de advocacia Nelson Williams e Advogados Associados para orientar e auxiliar as empresas interessadas em aderir aos resultados da ação civil coletiva, visando garantir benefícios fiscais e restituições financeiras imediatas. A palestra, aberta a todas as empresas não enquadradas no Simples Nacional e com folha de pagamento ativa, deve ser uma oportunidade ímpar para os empresários locais. E durante o evento, os participantes também vão receber informações sobre procedimentos legais e os benefícios que podem ser obtidos por meio de ações judiciais coletivas. A participação no evento é gratuita, no entanto é necessário preencher a ficha de inscrição que está disponível no site da ACEP, em www.acep.com.br. É uma oportunidade, então, para os empresários de Petrópolis.
Além disso, que buscam aí, né, a redução desses custos, como a gente comentou, e a recuperação de valores significativos, né, principalmente depois de tanto impacto, né, que os próprios empresários já sofreram aqui na cidade, seja com chuva, seja com pandemia. Bom, antes da gente ir para o intervalo, a gente vai mostrar para você as câmeras do CIMOP aqui de Petrópolis, que ainda estão disponibilizadas pela Prefeitura de Petrópolis, para você ter uma ideia de como está o trânsito, o fluxo aqui na cidade de Petrópolis. As imagens já estão aqui no nosso telão e a gente vai então ampliar também para que você que está em casa tenha a percepção das câmeras de segurança nesse momento. A gente tem então aí as duas primeiras câmeras no alto do seu televisor que mostram ali a entrada e a saída da rodoviária do centro, né? Tanto a Rua do Imperador como ali a Paulo Barbosa. Além disso, a gente tem já o final da Rua do Imperador também, que dá acesso ali para a Praça da Liberdade, assim como as outras câmeras de segurança que mostram ali a Rua 13 de Maio, a parte ali perto do Guerin, Praça da Águia, também em frente ali ao Museu Imperial, e as outras regiões aqui da cidade que a gente consegue acompanhar também pelas câmeras de segurança do CIMOP. Vale lembrar, né, essas câmeras foram disponibilizadas em meio à previsão de chuva para a última semana de março. A gente vê ali a movimentação também na região do Valparaíso, onde acabou inclusive de passar uma viatura da Polícia Militar. Por fim, duas pontes ali, ó, com fluxo intenso nesse momento. Trecho ali sempre característico de acidentes, a população deve ficar atenta também. É a última câmera na parte inferior do lado direito do seu televisor, mostra aí o fluxo intenso então, de veículos ali na região, assim como também aqui na Paulo Barbosa. Hoje é dia de feira, fluxo intenso também de veículos nesse momento aqui no centro de Petrópolis. E você que está nos acompanhando, então, se for sair de casa, fique atento aí também, né, dirigindo sempre com cautela. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem previsão do tempo para você, entre outras informações e relacionadas à saúde. O Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar ao vivo com o nosso repórter, o Eric Portela, que já está a postos para trazer para a gente as atualizações em relação à previsão do tempo aqui para a nossa região de cobertura. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, para hoje não há previsão de chuva, mas e amanhã, quarta-feira, ela volta para a cidade ou a gente ainda vai ter uma trégua aí da chuva? Eric, boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje eu já começo a previsão adiantando para vocês que não há previsão de chuva em nenhuma das nossas cidades de cobertura. O que muda mesmo dessa vez é a temperatura de cada município. A gente vai mostrar aqui no nosso telão as nossas cidades e os seus respectivos climas. E em Nova Friburgo, por exemplo, vocês conseguem acompanhar que o dia será de grande acumulado de nuvens no céu, mas não há probabilidade de chuva. A tendência é que a temperatura máxima se mantenha estável e a mínima passe por elevação, marcando respectivamente 16 e 28 graus.
Já em Teresópolis, apesar de não haver probabilidade de chuva, a temperatura máxima passa por declínio. O dia será de sol entre nuvens e a intensidade do vento na região deve se manter fraca. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Petrópolis, vocês podem ver que a alta quantidade de nuvens no céu vai marcar o dia e a alta temperatura também será outra característica marcante da região nesta quarta-feira. Os termômetros vão se manter altos, marcando mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Paraíba do Sul, a tendência também é de elevação na temperatura e, como nos outros municípios, não há possibilidade de chuva. Com ventos fracos e muitas nuvens no céu, os termômetros da região vão marcar mínima de 20 e máxima de 32 graus. Já em Pati do Alferes, mesmo a temperatura marcando números altos, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão, a previsão é de declínio na temperatura, que já vai acrescentando essa mudança aí, né, na região, apesar dos termômetros se manterem alto, marcando mínima de 18 e máxima de 32 graus. E para finalizar, em Três Rios, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens no céu, aumento na temperatura e ventos fracos. Os termômetros vão variar entre mínima de 22 e máxima de 33 graus. Então, Richard, não há previsão de chuva para esta quarta-feira em todo o estado do Rio de Janeiro. O único município que há uma leve possibilidade de chuva é Paraty, com 40%. De resto, é só aproveitar o clima ensolarado, porque eu não sei se dura muito tempo não, hein? Talvez para o fim de semana nós vamos ter previsão de chuva. Tá certo, Érico. O jeito é continuar acompanhando e aproveitar esses dias aí com o sol, então, que retornaram à nossa região de cobertura. Obrigado pelas suas informações, um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. Dando prosseguimento aqui no Correio Petropolitano Debate, hoje também é um dia muito importante, e um dia para reflexão principalmente, porque nesta terça-feira é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e que tem como objetivo disseminar informações à sociedade sobre o transtorno do espectro autista, para reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno, colaborando para que elas sejam cada vez mais aceitas, compreendidas e incluídas socialmente. O transtorno do espectro autista aparece na infância e tende a persistir na adolescência e até mesmo na idade adulta, e na maioria dos casos se manifesta nos primeiros 5 anos de vida. Estima-se que o Brasil possui hoje 2 milhões de pessoas que têm o transtorno. O nível intelectual varia muito de um caso para o outro, alternando também a deteriorização profunda a casos com altas habilidades cognitivas. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2007, e foi escolhido como objetivo de levar então a informação para a população a fim de reduzir o preconceito contra os indivíduos que apresentam um transtorno, além de respeitar o próximo e aceitar as diferenças, e que serão sempre as bases de uma sociedade mais justa e inclusiva. Portanto, além de valores da família, o ambiente escolar também exerce papel fundamental nessa conscientização, e assim o respeito, a educação com todos, ela é extremamente importante, assim também com estas pessoas. Falando ainda sobre saúde, o novo boletim Infogripe da Fiocruz apontou um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças, jovens e adultos no cenário nacional. O atual quadro é decorrente do crescimento em diversos estados de diferentes vírus respiratórios, como a influenza, o vírus da gripe, além do vírus sincicial respiratório e o rinovírus. O coordenador do boletim Infogripe, Marcelo Gomes, traz mais uma análise sobre o panorama. Bom, a atualização dessa semana do Boletim Infogripe e também a partir dos dados do informe epidemiológico do Ministério da Saúde, fica bastante claro, a consolidação daquele cenário que a gente já vinha observando há várias semanas, que é o fato de que quando a gente olha para as internações por infecções respiratórias, então analisando especificamente os casos de síndrome respiratória aguda grave, a gente tem um cenário que varia de acordo com o vírus que a gente leva em consideração e as faixas etárias, Por que isso? Porque quando a gente olha especificamente para a Covid-19, a gente felizmente continua com um cenário
de queda, né, ali no Centro-Sul, especialmente no Centro-Oeste e no Sudeste, que era a região que vinha, né, mantendo o aumento ali desde final de janeiro, né? Na região sul, a gente também já observa esse processo aí, pelo menos de interrupção no aumento, né, das internações associadas à Covid. Rio Grande do Sul ainda está num compasso ali, né, que requer um pouco mais de atenção, mas nos outros a gente já começa a ver também, né, o sinal de interrupção bastante claro, tá? Mas, por outro lado, né, quando a gente olha vírus influenza, aí a gente vê um aumento bastante, né, claro no Sudeste, no Sul, no Nordeste, alguns estados do Norte, né? E isso fica um pouco mascarado por conta dessa queda da Covid no Centro-Sul, né? Esse aumento fica um pouco escondido. E aí, especialmente quando a gente olha a população adulta, a população de idade mais avançada. Quando a gente olha para as crianças, especialmente para crianças pequenas, aí a gente tem, né, um crescimento muito expressivo em fundamentalmente todo o país, né? Especialmente por conta do vírus sincicial respiratório, influenza também tem um certo impacto ali nessa faixa etária, e o rinovírus, né, que também está com impacto claro em crianças pequenas, pré-adolescentes, né, e isso em todo o país, né? Então, recapitulando, Covid-19, a gente continua num cenário que agora é positivo, né, especialmente ali Centro-Oeste e Sudeste, já com reversão bastante clara, manutenção de sinal de queda, né, na região Sul, que ainda está já com sinal de desaceleração, mas ainda não tem uma reversão clara, né, um início claro de queda, tá? Mas a gente tem vírus influenza crescendo no Sudeste, no Sul, no Nordeste, no Norte, né, e vírus sincicial respiratório, o bom e velho VSR e o rinovírus crescendo em praticamente todo o país. Então, né, obviamente, né, lembrar aqueles cuidados básicos, que é o quê? Quem estiver com sintoma de infecção respiratória, está com um quadro ali que parece um resfriado, parece uma gripe, né, busca o atendimento médico, especialmente se for um grupo de risco, para ter o encaminhamento adequado, até porque nós temos, né, medicamentos específicos, tanto para a Covid quanto para o vírus da gripe, né, e é importante a gente ter esse diagnóstico preciso, especialmente para os grupos de risco, para poder fazer o encaminhamento adequado, fazer repouso, né, e utilizar boas máscaras sempre que tiver que sair de casa por algum motivo. O ideal é que fique em casa, faça o repouso, mas por algum motivo vai ter que sair, não tem jeito, bota uma boa máscara para proteger o restante da população. Além disso, mesmo vale para qualquer pessoa, independentemente de estar com sintomas ou não, mas que estiver, né, frequentando ou indo para uma unidade de saúde, seja a trabalho, seja para prestar serviço, seja para visitar alguém, seja para buscar atendimento. Por que evitar pegar um vírus respiratório na unidade de saúde, que agora está recebendo muita gente, especialmente crianças, tá? E acabar, né, se infectando, levando para casa, levando para o transporte público, levando para o trabalho, tá? E, né, vacina da gripe já está disponível em diversos locais, então, ó, vacina no braço, para estar o mais protegido possível. Aí a gente acompanhando então, né, a fala do coordenador Marcelo Gomes do Boletim Infogripe, e é justamente isso, né, inclusive o comentário que eu ia fazer no final da fala do coordenador, é justamente isso, por conta até mesmo desse próprio aumento, o Ministério da Saúde já liberou então aí, né, antecipou a vacinação contra a influenza. Em Petrópolis já foi iniciada, assim como em todas as nossas regiões de cobertura, para o público-alvo. Nós trouxemos aqui para você, e é sempre bom relembrar, então, aí, né, idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, crianças menores de 6 anos, além, né, dos profissionais de saúde, servidores públicos, motoristas de caminhão, de transporte, entre outros públicos-alvo também que fazem parte dessa campanha, mas, no geral, são esses os públicos ao qual devem procurar uma unidade básica de saúde, um posto de saúde da família, um centro de saúde para realizar essa imunização tão importante. Ainda abordando questões relacionadas à vacina, a vacinação contra o HPV no Brasil, a partir de agora, vai ser feita em dose única
O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, na última segunda-feira. Até então, o país utilizava um esquema de 2 doses para combater a infecção principal causadora do câncer do colo de útero. Trouxemos uma entrevista também aqui no Correio Petropolitano Debate para falar sobre isso. A ministra pediu ainda que os estados e municípios façam uma busca ativa por jovens com até 19 anos que não receberam nenhuma dose da vacina. Segundo a ministra, em 2023 foram aplicadas 5.600.000 doses do imunizante. Aqui no país, a imunização atualmente é indicada para meninos e meninas de 9 a 14 anos, além de vítimas de abuso sexual de 15 a 45 anos, sejam homens e mulheres, e que não tenham sido imunizadas previamente, além de pessoas que vivem com o HIV, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea, e também pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos. O Correio Petropolitano Debate vai a Brasília conversar com a nossa repórter, a Gabriela Galo. Ela vai trazer atualizações para a gente, porque em meio aí, a proximidade com as eleições municipais, foi decretado então um recesso para que os parlamentares possam ali organizar, se ajustar, fazer as transferências de partido, que inclusive o período aí para essas transferências está se encerrando. A Gabriela vai aparecer aqui no nosso telão também para conversar ao vivo com a gente e trazer então essas atualizações. Gabi, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Você consegue me ouvir bem? Boa tarde, Richard. Muito obrigada, consigo sim, perfeitamente. Você me escuta também? Perfeitamente, Gabi. Vamos falar então um pouquinho sobre esse tema, afinal, quando que esse prazo se encerra e como que está essa movimentação aí em Brasília por conta das eleições municipais? Bom, Richard, essa última semana vai ser um pouco fora do plenário da Câmara e das comissões, vai ser muito focada em discussões internas, como você falou. O período da janela partidária, que é o período estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para que vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, distritais, enfim, esses tipos de pessoas públicas da política a janela partidária é um período em que essas figuras elas podem trocar de partido sem que isso prejudique o mandato delas. Elas não podem trocar de partido durante o mandato. Justamente, então, a janela partidária serve para eles poderem, caso queiram sair de um partido, ingressar em outro, tudo baseado nas estratégias deles e no decorrer da situação também, da relação interna dentro do partido. Muitos parlamentares têm brigas internas e resolvem mudar de legenda. Então, esse período ele se encerra nessa sexta-feira agora. A Câmara dos Deputados, apesar dessa janela partidária, nesse período agora, valer apenas para vereadores e prefeitos para as eleições municipais deste ano, a Câmara dos Deputados ela optou por esse recesso simbólico. Ele não é oficial, mas ele é simbólico porque as atividades da casa, algumas vão continuar, mas as oficiais, que são as comissões, os debates, o plenário, estão suspensos para que os parlamentares possam se reorganizar. Tem deputado federal que quer concorrer a prefeituras, que quer concorrer a vereadores, ou para eles poderem se ajeitarem e verem até para poder trocar de partido ou não, Richard. Por enquanto, a gente está no início da semana ainda, tem algumas manifestações, a gente conversou com alguns cientistas políticos e a principal expectativa, na verdade, com a certeza, é que quem vai perder bastante, a sigla que mais deve perder é o PSDB. Tanto para essas eleições municipais, se a gente pensar no Senado mesmo, a gente só tem um senador que é do PSDB, e assim, não sei vocês, mas eu até esqueço que o senador Plínio Valério é do PSDB. A gente também não tem muitos deputados que são desse partido, então o que era uma sigla muito forte está perdendo cada vez mais pessoas ligadas a ela. Por conta das eleições, essa queda acontece bastante em São Paulo, especificamente, porque o PSDB não apoiou, não está apoiando a reeleição do Ricardo Nunes como prefeito de São Paulo, Richard. Então, essas pessoas que são esses apoiadores do Ricardo Nunes, a tendência é que eles migrem para o MDB, para o PSD ou para o republicanos, e assim manter a aliança deles com o Ricardo Nunes, Richard. Por enquanto, assim, claro que isso pode variar um pouco, mas a expectativa é que o partido que deva ganhar um número maior ainda de pessoas vinculadas a ele, né, que queiram migrar para esse partido, é o PSD, um partido mais de centro. E é muito interessante a gente ver isso, porque o país ainda continua muito polarizado.
A polarização não está tanto 50-50, mas a gente ainda tem uma polarização muito forte e um meio, esse centro ainda, que tende a ser a média das últimas pesquisas eleitorais, ele costuma ser relativamente fluido, tendendo mais para um lugar do que para o outro. Então, essa mudança para o PSD, ela é muito boa justamente para poder tentar tirar um pouco desse imaginário popular que você cria de um país polarizado, em que só existe preto ou branco, em que só existe um extremo e outro extremo. Não, a gente pode ir para um caminho um pouco mais centrado dentro desse imaginário popular, então a expectativa é que o PSD receba bastante parlamentares. Tem uma expectativa interna de que o União Brasil vá perder algumas figuras, porque é um partido que está envolvido em muitas polêmicas recentes, seja a prisão do Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018, apesar de que essa discussão ainda está acontecendo, e apesar do União Brasil ter expulsado o Chiquinho Brazão, não foi muito bom para o partido. Além disso, o partido também se envolveu com as polêmicas internas, com a discussão do Luciano Bivar, o atual presidente da sigla. Então, assim, as tendências não são muito positivas para a União Brasil. Inicialmente, se esperava que o PL talvez pudesse perder força, PL, que é o partido mais poderoso do Congresso Nacional, partido mais forte, assim, maior número, mas por conta de algumas polêmicas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não é bem assim, não, Richard. Apesar de algumas investigações, o eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda é muito forte e muito fiel ao ex-presidente, fora que o PL não é só o partido do ex-presidente que tem um nome forte, mas ele também é muito associado a lados mais conservadores, tanto da sociedade quanto do próprio Congresso. Então, o PL provavelmente vai continuar bastante forte nessa disputa eleitoral, Richard. Então, até sexta-feira, a Câmara e parte do Senado, mas principalmente a Câmara, muito mais a Câmara do que o Senado, vai ter várias negociações internas para ver quem troca de partido e quem não troca. Tá certo, Gabi. É realmente muita movimentação, troca de partidos de um parlamentar, de outro parlamentar, é claro. Isso aí visando, então, as eleições para esse ano e, obviamente, que a gente sabe que as eleições municipais, ela também tem ali características diferentes até mesmo das eleições, né, para, por exemplo, senador, deputado federal, estadual e também até para a presidência da República, isso visto até, por exemplo, o próprio cenário de Petrópolis. Gabi, obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você em Brasília e ao longo da semana a gente volta a conversar. Obrigada, Richard, bom trabalho para todos vocês também. Gabriela Galo conversando com a gente ao vivo de Brasília. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Não sai daí para a nossa entrevista, no intervalo de 2 minutinhos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje e é um tema bem interessante para você que está em casa. Fique atento e anote aí também, viu? A gente vai conversar com a Juliana Souza, ela que é sommelier de cerveja, e vai falar para a gente um pouquinho sobre essa área e também a participação feminina dentro desse setor e que inclusive em Petrópolis é muito forte. Juliana, obrigado pela sua presença aqui com a gente e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade de a gente fazer essa troca, né, na capital estadual da cerveja. Com certeza a gente tem muita coisa aí para dividir. Tá certo. Bom, Ju, vamos lá. Então, primeiro eu queria te perguntar como que você começou nesse setor, nessa área e por que, obviamente, a cerveja. Sim. Bem, naquele tempo atípico que a gente viveu, né, da pandemia, eu sempre tive muito interesse. Eu já ia muito na Feira Deguste, que vem aí desde 2016, 2017 na cidade. E eu sempre me interessei por cervejas escuras, em mercado também. Aí, enfim, em 2020, na época de pandemia, eu comecei a ver uns vídeos. E meu marido também adora esse meio artesanal e comecei a estudar. E ali eu entendi que eu queria estudar sobre aquilo. Em 2022, uma cervejaria aqui em Petrópolis, a cervejaria tem essa pegada de Brewing School, né? Ele ensina sobre cerveja e ele fez um curso só para mulheres. Aí passei sem querer e falei, vou fazer. Olha, quando eu fiz, Richard, cara, a primeira, assim,
A primeira noite do curso eu falei, é isso que eu preciso para minha vida. Eu venho a gente tem um escritório de contabilidade, eu vim de uma área totalmente diferente. Então, em 2022, eu fiz o primeiro curso aqui em Petrópolis, tá? No Cerveja, falando sobre mulheres no meio cervejeiro. E no início de 2023, eu já estava formada como uma sommelier de cerveja profissionalmente. Agora, uma trajetória um tanto quanto inesperada, até digamos assim, mas queria que você falasse agora justamente sobre isso, porque a gente vê ainda, né, de forma geral, lógico, existem suas exceções, mas o mundo da cerveja, até do próprio vinho, por exemplo, ele é um mundo muito mais masculino no sentido de ser o sommelier, no caso, tá? Não do consumo em si, mas a gente ainda vê, né, poucas mulheres nessas áreas especificamente. Como que você vê justamente hoje, estando nessa posição, até mesmo igual, dentro de Petrópolis, que é a capital estadual de cerveja, que tem aí um atrativo especial até mesmo para essas mulheres? Exatamente. Então, quando eu tive acesso a esse mercado, e eu descobri, eu já sabia antes dali que quem descobriu a cerveja foi a mulher, né? Mas desde o momento que eu tive acesso às informações e tive a noção realmente de quanto a mulher é excluída desse mercado, aí eu falei, cara, o que eu vou fazer com o meu trabalho é uma reconquista. Qualquer evento que eu faço hoje, qualquer momento aqui entre a gente, eu sempre falo que a mulher no meio cervejeiro é uma reconquista, né? Então a gente vem lá da Idade Média, o homem excluindo totalmente a mulher do meio cervejeiro, a produção cervejeira era exclusiva da mulher para ela fazer produções de alimento, e ela fazia também da cerveja. Então a gente já vem desde a Idade Média com a exclusão da mulher e é muito bonito a força dessa mulher nesse meio. Coincidentemente, a escola que eu me formei como sommelier de cerveja é uma escola formada apenas por mulheres. Tem alguns professores homens, mas a CEO da empresa, a financeira, a administração, marketing, só são mulheres. Então é muito legal como a gente vem. E isso a gente vem aí, infelizmente, aos poucos, não é um mercado fácil. Eu tenho aí, se eu dizer, nem 2 anos no mercado cervejeiro. E com exemplo, eu tenho até muito que agradecer, que em 2 anos hoje eu tenho uma imagem na cidade cervejeira bem reconhecida, né? Mas eu vejo várias outras histórias que a mulher ela não pode estar em chão de fábrica porque é pesado, não é para ela, é braçal, ela não tem conhecimento. Infelizmente, a gente ainda vem muito da imagem da mulher, trazendo a imagem mulher bonita para vender cerveja, como a gente tinha muitas propagandas antigamente. Então, assim, ainda é um caminho muito árduo que a gente frequenta de preconceito, mas a gente tem força, a gente vai fazer essa reconquista e é muito legal a gente ver essa devolutiva das pessoas. Nossa, que legal ver uma mulher falando sobre cerveja, fazendo palestra sobre cerveja, fazendo cerveja. Então, assim, é um caminho difícil, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Maravilha. Vou mudar um pouquinho aqui essa virtude do tema da entrevista para uma outra questão que eu queria sua análise também sobre isso, que é Petrópolis é a capital estadual da cerveja, são muitos produtores aqui na cidade. A minha pergunta é mais técnica, no sentido de o solo de Petrópolis é bom para a produção de cerveja? Como que funciona isso e por que dessa grande variedade que hoje Petrópolis tem? A gente vem da capital estadual da cerveja principalmente pela história, né? A gente tem a primeira cervejaria do Brasil, que é a Boêmia, aqui. Então a gente vem com esse legado da produção, tá? Hoje, Petrópolis, a gente fala, a terra de Petrópolis é boa para fazer cerveja. Hoje a gente ainda tem, infelizmente, mas já vindo para outro caminho, que hoje a maior parte dos nossos produtos, as matérias-primas para você fazer cerveja, muita parte ainda é importada. A gente já tem essa parte do malte, a gente já tem em terras brasileiras, tá? Que já tem esse retorno pra gente, mas lúpulo, levedura, a gente ainda não consegue fazer 100% de uma produção de uma fábrica de cerveja, 100% com matérias-primas cervejeiras, né? Então, a gente vem com um histórico de estudos de trazer a terra realmente, o terroir, vamos dizer assim, se é bom para esse produto, e a gente está tendo respostas muito positivas. Eu participei ano passado de uma colheita de um lupulau na fazenda inglesa, que é o Riad,
E a gente teve, de primeiro momento, ali na primeira colheita, uma resposta ótima nas cervejas. Então, assim, a gente vai além da terra, da produção da cerveja. Eu acho que tá no sangue mesmo, sabe? A boa produção da cerveja, a gente ser capital estadual da cerveja, vem no sangue histórico da cidade ainda. A gente fala que é mais histórico, a produção tá no sangue do que, infelizmente, nesse momento de trazer da terra e tal. Entendi. E ainda aproveitando essa temática, Juliana, você como sommelier, como que você vê a cidade, os eventos da cidade para promoverem não só esse título, Sim. mas também aquelas que conseguem ser produzidas aqui? A gente vem aí desde 2017 como a capital estadual da cerveja, né? E a gente, na mesma época, antes disso, a gente já vem com esse cargo histórico muito forte, com a primeira cervejaria do Brasil, tá? Então as coisas foram acontecendo e a gente já veio a pegada da cerveja artesanal, o pessoal produzindo em casa. Hoje, a maioria das cervejarias em Petrópolis, as micro cervejarias, foram todos cervejeiros caseiros um dia. Então, assim, você, cervejeiro caseiro, que tá vendo essa reportagem, acredite que você pode ser um futuro e grande cervejeiro. Então a gente veio aí com esse mercado artesanal. 2017 a gente vira a capital estadual da cerveja, principalmente fomentando o turismo. E hoje o acesso que eu tenho ao público, que hoje eu pego mais essa parte do público, né, do comercial, dos workshops, dos eventos de harmonização, a parte do turismo é muito grande a procura cervejeira. Hoje em Petrópolis a gente tem a Vila Cervejeira. Então é um mercado que está crescendo muito e eu acho que a tendência é cada vez melhorar realmente. Ju, falando agora um pouquinho ainda sobre aquela questão da temática da mulher, como que você hoje então trabalha e atua justamente para mostrar para as outras mulheres que têm interesse no setor, olha, dá certo, você pode participar? Bem, hoje eu tenho o meu perfil, que é o Ju Mundo Cervejeiro. Ali eu falo que eu explico o mundo cervejeiro de uma forma leve, saborosa e descontraída, tirando os tabus do meio cervejeiro, que o pessoal acha que tomar cerveja artesanal é cerveja forte, é falar difícil, não é. Então hoje eu tenho trabalho na internet, trazendo o mundo cervejeiro de uma forma leve. Eu tenho um trabalho de divulgações também de marcas, eventos, e eu trabalho como sommelier para cervejarias, produzo eventos dentro de cervejarias. Eu faço muito evento de harmonização, eu gosto muito de juntar a cerveja e a comida e trazer essa magia que é sensacional. E Petrópolis tem uma gastronomia muito forte. Exatamente, a gente tem uma gastronomia muito legal. E também trabalho um pouco com a parte de vez em quando a gente está brincando de fazer cerveja, mas eu venho mais nessa parte didática, vamos dizer assim, didática, de harmonizações. Sou juíza cervejeira também, a gente dá nota lá para cerveja, trabalho em parte de administração de copas, mas hoje você consegue me encontrar no Ju Mundo Cervejeiro. Ali eu sempre tenho minhas dicas de cursos, eu dou cursos cervejeiros dentro de cervejarias. Agora, nesse último mês de março, a gente fez um evento lindo sobre a força da mulher cervejeiro. Então, lá na minha página, você consegue entender o caminho que eu sigo, mas é esse caminho dessa troca com pessoas que não precisam ser profissional, é ter o conhecimento e quer aprender sobre esse mundo mágico. Tá certo. Então, eu vou aproveitar aqui, quase esse final de entrevista nosso, para então dar algumas dicas aqui, um basicão aqui para quem está acompanhando a gente. Vamos lá. Principais cervejas aqui, vamos citar 5 aqui, então, 5 tipos de cerveja. 5 tipos de cervejas. E o que elas podem harmonizar e com o quê? Isso daí é um papo para dar e vender, mas vamos lá. Vamos começar com uma Witbier. Só porque você falou que você tem vontade de provar uma Witbier, que vai ser uma cerveja de trigo, vai te remeter casca de laranja, coentro. Então, por ser uma cerveja leve, eu te indicaria começar com uma salada. A gente tem vários tipos de harmonização. A gente pode começar a harmonização com cervejas leves e começar cervejas medianas e fortes, né? Então, a proposta aqui que eu posso montar de primeiro momento são pratos leves, prato principal e sobremesa. Então, a gente pode ter uma Witbier com uma salada, vai super combinar. Depois a gente pode começar com uma entradinha, vamos fazer uma harmonização cultural. A gente pode pegar uma cerveja Pilsen, que é a cerveja mais conhecida do mundo, né? O estilo mais conhecido do mundo. E a gente pode harmonizar com salsichão, alguma coisa assim. A gente vai ter uma harmonização cultural ali. A gente pode harmonizar uma Witbier com uma feijoada, só para você entender o tipo de harmonização. Witbier vai te trazer casca de laranja na cerveja. Feijoada, a gente tem costume de colocar uma laranjinha, né? Então a gente vai fazer o complemento da Witbier com a feijoada.
A gente pode trazer uma harmonização que é super tradicional, que são as IPAs, né? Cervejas mais amargas, com pratos gordurosos, com hambúrguer, um pão com linguiça, um cachorro quente. E a minha harmonização favorita, que é uma cerveja escura com chocolate, com bolo de chocolate. A minha harmonização favorita é cerveja e doce, acredite. E a gente acabou de passar por um período, digamos, até muito doce, né? Exatamente. Que foi a Páscoa, então dá para aproveitar também justamente essa variedade, esse leque de cervejas. Inclusive tem cervejas vermelhas, Bock, por exemplo. Enfim, é uma variedade, porque se formos citar todas aqui... São mais de 150 estilos. Né? Então, assim, a gente vai ficar aqui uma semana para debater o tema e falando, por exemplo, sobre as harmonizações. Mas, trazendo, então, para a gente poder até finalizar aqui, Ju, antes, depois eu vou pedir para a gente finalizar divulgando o seu Instagram mais uma vez, o seu trabalho, mas buscar então sempre, quando a pessoa, por exemplo, eu quero comprar uma cerveja, ou então não estou habituado, que orientação você dá para quem, por exemplo, quero fazer um almoço, um churrasco, alguma coisa em casa, verifica primeiro o que vai fazer, o que vai comer, para escolher cerveja depois, ou não, escolhe uma cerveja mais padrão para você se habituar ao gosto. É o que eu estava comentando, a gente pode seguir uma harmonização bem caseira, bem fácil. Vamos entender, a minha proposta hoje vai ser um prato leve, né? Vai ser um tipo de frango com um tipo de salada. Beleza, se você seguir o caminho que você vai ter um prato leve, você segue o caminho das cervejas leves, cervejas bem filtradas, igual dei a ideia da Weiss, da Witbier Weiss, uma cerveja de trigo também, que vai remeter a banana, a cravo, uma cerveja leve, que vai combinar com pratos leves. Se você vai trazer um prato mais robusto, um prato mais com untuosidade, no caso gordura, vem para umas cervejas mais pesadonas, entendeu? Você pode fazer esse equilíbrio. Pratos leves, cervejas leves, Pilsen, Witbier, Weiss. E se for aquele prato com bastante gordura, procure as amargas que não vai ter erro. Tá certo. Ju, antes da gente finalizar, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre esse trabalho. É muito bacana a gente ver mulheres atuando nesse setor, um setor que tem um crescimento muito grande, não só em Petrópolis, mas durante todo o estado, em todo o estado do Rio de Janeiro, até no país como um todo. As cervejas hoje tomaram gosto de toda a população, principalmente nessa área mais artesanal. E, é claro, da representatividade que tem você também como mulher atuando nesse setor. Só para a gente falar mais uma vez o Instagram, qual que é, e o trabalho, como que as pessoas podem te acompanhar. Bem, meu Instagram é o Ju Mundo Cervejeiro. Ali eu sempre estou trazendo dicas desse mundo mágico da cerveja. Ali eu dou dicas em que momento eu posso estar em alguma cervejaria, ou um evento, ou até mesmo fora da cidade. De vez em quando eu estou praticando esse trabalho fora da cidade. Então, no meu Instagram, Ju Mundo Cervejeiro, você tem dicas de harmonização para o seu final de semana. Aproveita aí, ó. Exatamente. Você tem dicas para estar estudando junto comigo ou estar junto comigo numa cervejaria e desfrutar desse mundo mágico. Tá certo. Ju, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, de verdade. E o espaço está sempre aberto aqui para a gente comentar mais uma vez sobre voltarei, quem sabe a gente não prova uma Witbier e harmoniza aí junto, traz essa mágica. Faz uma harmonização ao vivo aqui no estúdio. Eu acho super justo, esse horário super combina. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Ju. Eu que agradeço, de verdade. Para você que está nos acompanhando, ficou aqui a dica, né, viu? Pesquisa lá Ju Mundo Cervejeiro para você ter então as orientações, dicas sobre essa área. É muito bacana. Mesmo que você não esteja habituado, você não conhece, é uma área bem interessante de acompanhar e de seguir, viu? Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã a gente volta 13h ao vivo e você é o nosso convidado especial, como sempre. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.